E aí, tudo bem? Um bom domingo para você. Que bom que você separou um tempinho para a gente estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em Daniel, no capítulo 1, e a gente vai ler dos versos 1 até o verso 3. A Bíblia diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhes entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios do templo da casa de Deus. Este o levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. O começo do capítulo 1 de Daniel, ele não é nada encorajador. Inclusive, ele é bem depressivo se você for analisar. A gente leu aqui que Deus entregou Jeoaquim, que era o rei de Israel, e o rei de Judá e a própria Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Você sabe que naquela época a crença pagã era de que os deuses eram locais. Então aqui nesse meu estado é um Deus, no estado vizinho é outro Deus, e o Deus desse estado não tem poder sobre o Deus do outro estado ou da outra cidade, eram deuses locais. E se eu ganhava de você na batalha, isso quer dizer que o meu Deus é mais forte que o seu, porque o seu Deus não conseguiu se proteger do meu Deus. Além de ser um combate físico, aquilo era visto como um combate espiritual também. A derrota de Judá para Nabucodonosor não era apenas uma derrota no campo de batalha, era uma derrota espiritual. Para todo mundo a mensagem era muito clara: Marduk, que era o deus dos caldeus, era mais forte que Jeová, o Deus de Israel. Olha que situação. Só que, embora os babilônicos, os caldeus pensassem isso, não era isso que tinha acontecido. A Bíblia fala que quem entrega Jerusalém é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Ele entregou nas mãos de Nabucodonosor para que Nabucodonosor fosse um instrumento de Deus para punir o povo de Judá, para punir os judeus. Olha que interessante, Deus usando aqui um rei pagão para que execute os seus propósitos. E Deus, é claro, a gente vai ver mais pra frente, ele tinha um propósito para Nabucodonosor. Ele queria salvar Nabucodonosor como pessoa e queria salvar a Babilônia como reino também. Mas naquele momento, Nabucodonosor não estava muito preocupado com o nome de Deus, não. Mesmo assim, a Bíblia deixa muito claro que é o Senhor que entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Deus tem controle da história. Nós vivemos num cenário político muito complicado. Cada um tem as suas opiniões, cada um tem os seus lados. Nesses momentos de turbulência, é preciso a gente entender que Deus tem controle da história. Isso não quer dizer que você não deve se envolver com esses assuntos, não quer dizer que você não deve ficar alienado a isso aí. Não é necessariamente isso, mas Deus tem controle da história. Deus sabe a direção onde as coisas vão. Quer dizer que tudo que acontece é da vontade dele? Mas é claro que não. Eu e você temos uma responsabilidade com o nosso país de fazer nossa parte para que as coisas deem certo. Mas em última instância, Deus tem o controle de onde as coisas estão indo. O ser humano vai e muitas vezes aplica a sua própria vontade, mas ele tem um limite. Vai chegar um momento onde Deus vai dizer basta aos reinos humanos. A gente sabe que esse momento é na volta de Cristo. Enquanto esse dia não chega, é meu dever fazer daqui um bom lugar, mas sem nunca esquecer de que Deus não perdeu o controle da história. A gente olha para situações terríveis que se vivem não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e a gente fica angustiado, fica triste. É preciso que nesse momento a gente se entregue nas mãos de Deus e permita que Deus tome o controle mais uma vez, não só da vida do nosso país, mas da sua vida. Deus quer estar com você. O povo de Israel se afastou de Deus e por isso Deus permitiu que eles sofressem as consequências. Não é que Deus tivesse, você não me quer, então beleza, vou punir você com isso. Era consequência natural. É a mesma coisa que você, de repente, decidir viver aí sem oxigênio. Você até pode escolher, a partir de agora eu não respiro mais, tranque sua respiração. Sem oxigênio, você não respira. A consequência natural de você ficar sem oxigênio é você asfixiar. Quando eu olho para Deus e falo assim, Deus, eu não preciso de você, eu não quero você. Deus até poderia permitir que eu vivesse assim, mas aí a vida acabaria. Porque Deus, ele não é um ingrediente da vida, Deus, ele é a própria vida. E Ele quer estar ao seu lado. Ele permite que a gente sinta as consequências das nossas escolhas. E foi isso que aconteceu com Israel. Mas ele ficou triste.
Ele fica triste com o povo de Israel indo para o exílio e ele vai atrás. Aquilo que Deus permitiu que Israel sofresse, e aí no momento aqui apenas Judá e a tribo de Benjamim, o que ele permitiu que os judeus sofressem foi para que os judeus pudessem voltar ao lado dele. Foi para que os judeus pudessem voltar e serem fiéis agora a Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer caminhar ao seu lado. E Ele quer ter controle não só da história do mundo, mas Ele quer ter controle da sua história. Que Deus te abençoe, forte abraço e até amanhã.